Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Linux Fundamentos em Cloud. No capítulo de hoje vamos falar sobre manipular hardware e dispositivo. Essa aula acontece em duas partes. Na nossa primeira parte aqui a gente vai falar um pouco sobre funcionamento de dispositivos, manipular partições, gerenciar file system, espaço em partições e montagem manual automática. Depois você tem a segunda parte com outros assuntos. Essa é a nossa aula número 9. Para poder executar os comandos, eu vou usar o web server interno, máquina Linux interna. Utilize também a máquina Security, ligue ela também, caso você precise instalar algum pacote. Muito bem, então esses são os objetivos da nossa aula número 9 do curso. E começando já a aula, vamos falar sobre dispositivos. Quando a gente fala sobre dispositivo, seria um componente de hardware. Esse componente pode ser uma impressora, pode ser um mouse, pode ser uma porta. E no Linux, cada dispositivo é representado por um arquivo. Isso mesmo, nós temos aí uma grande diferença quando eu trabalho com Windows, onde os discos, eu consigo encontrar eles com unidades. Unidade A, unidade B, unidade C, unidade D, A e B. São aqueles disquetes que a gente não utiliza mais, mas são unidades representadas por letras. Um disco, um CD, um DVD no Linux é um arquivo. Esse arquivo, claro, não é um arquivo para o ser humano entender, é o kernel que vai fazer acesso a esse arquivo, e a partir desse arquivo ele consegue conversar com o dispositivo, que é o CD, o mouse, entre outros. Vamos ver um pouco sobre esses arquivos no /dev? Me acompanhe, por favor. A máquina pode ser o web server interno, ls-color, acho que é interessante a gente ver com cor, "-l /dev". Opa, /dev. Com cor. Olha que interessante. Arquivos em cor amarelo, azul, ciano, Temos aí outras cores. Por quê? São tipos diferentes. Você pode ver lá no canto esquerdo que aparece o tipo, letra C, D eu sei que é diretório, Mas letra B, L eu sei que é link. Letra B, deu para ver aí? Letra C, letra B. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui na lista, Que é a letra C. Deu para ver aqui? C, B, A gente vai falar já sobre ele, que no caso seria caractere, bloco, Você também vai encontrar diretório, vai encontrar link, são tipos diferentes, ok? Então, esses tipos, indica que o kernel vai poder manipular um bloco, vai poder manipular um caractere, e o conteúdo desses arquivos, só o kernel vai poder entender e vai poder, no caso, manipular. Um exemplo aqui, ó. Se eu usar o cat no /dev, SDA, eu não entendo nada, Ah, mas apareceu algumas coisas ali e tal. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Isso aí, o kernel que vai ler. Um Ctrl C para ele parar. Beleza. Se o seu terminal ficou com os caracteres estranhos, você pode usar o comando reset. Ele volta ao normal. E aí tem um outro arquivo. Aquilo no caso seria um disco, tá, pessoal? O SDA é um disco. Tem um outro arquivo que é o input. Vamos ver aqui o input mouse. O mice, vamos ver. Não. Acho que é o mouse mesmo. Dependendo do... Deixa eu ver aqui. Mouse não tem, Aqui também não tem. Vamos ver o input. Event 0, bypass, plataforma. Dependendo do arquivo, que é um arquivo de mouse. Deixa eu ver se dá para fazer no Linux interno.
dev input mouse 1. Não, mouse 0. Olha só, dependendo do arquivo, ele indica a comunicação com algum dispositivo. Por exemplo, /dev SDA é um disco. Então, tudo que tem no disco ele vai mostrar, só que como é um arquivo especial, né, um arquivo de bloco, para você armazenar informações, o kernel que vai entender como trabalhar com aquele arquivo. No dev input mouse 0, por exemplo, eu tenho um arquivo de caractere que é entrada. Quando eu mexo o mouse, né, eu estou entrando com informações, cima, baixo, esquerda, direita. Então, isso eu consigo ver em tempo real informações que o kernel vai entender. Né? Isso o kernel está entendendo, ó, que ele está indo para cima, está indo para baixo, né? Está indo para a esquerda, está indo para a direita. O kernel entende isso. Okay? Então, a gente não vai ficar tentando ler o conteúdo. Aqui estou só mostrando para ver como funciona. Ctrl C, beleza, voltou. Por isso que é bom usar as duas distribuições, né? Tem aqui o Debian e o CentOS. Vamos ver aqui o slide 5 que fala sobre o /dev. O /dev, pelo que você já viu, ele não é um diretório comum. Né? Lá tem um monte de arquivos diferentes com conteúdos em baixo nível. Sendo assim, o sistema de arquivo do /dev também não é comum. Como assim sistema de arquivo? FAT32, ext3, NTFS, RazorFS, são sistemas de arquivo. Né? O /dev tem um sistema que pode ser devfs ou o dev. Vamos descobrir? Me acompanha. Comando df-h, ele mostra o sistema de arquivo. Né? Podemos ver aqui o /dev, né, com esse sistema de arquivo, mas ainda não é a informação que eu estou querendo, então vou usar o "-t" em maiúsculo, é isso mesmo, "t" em maiúsculo H. Olha lá, ele mostra como dev tmpfs, certo? Aqui no Debian, vamos ver, df-th, o /dev, mostra desse jeito, né? O comando mount vai mostrar o /dev. Cadê ele? Agora sim, é isso que eu queria. O comando mount, pessoal, na verdade. O comando mount vai mostrar aqui, vamos fazer um pipe grep no /dev, traço color, para mostrar com cor, né? Nossa, tem muita coisa. O que começa com /dev. Melhorou. Tá. Então, aqui, né? O /dev. /dev, vamos ver aqui no Linux interna. Acho que é aqui que fica melhor. Olha só. /dev, ele é o tipo dev tmpfs e o sistema de arquivo dele é o dev. Pronto, descobrimos, o dev. Então você tem dois, tem o devfs e o dev. O devfs, que é o mais antigo, ele trabalhava com os dispositivos da seguinte maneira: criar todos os arquivos durante o boot e jogar esses arquivos no /dev. Todos os arquivos serão criados conforme os dispositivos que eu posso trabalhar no Linux. Mas quais dispositivos? Todos os possíveis. Mesmo que a máquina não tenha todos eles, sim, não é muito inteligente isso, né? E o que acontece com o /dev? Tem um monte de arquivo lá sem ser utilizado. O dev gerencia os dispositivos de forma dinâmica. Por quê? Quando você liga a máquina, ele vai popular o /dev apenas com o que você tem em uso. Olha que bacana. Tá. Então, se eu tenho mouse, tem impressora, tem o HD interno, externo, ele cria os arquivos. Tá? Então, é de forma dinâmica. Ou seja, a quantidade de arquivos é menor no /dev porque é só o que eu tenho em uso. No sistema dev. No sistema antigo, que é o devfs, o /dev tinha um montão de arquivos, mesmo que esses arquivos não estejam relacionados ao que você tem na sua máquina. Dispositivos bloco, que nós já vimos, pode ser um HD pendrive, e serve para armazenar dados. Então, isso encontra no /dev, como por exemplo /dev SDA. Caractere recebe fluxo,
ou envia, mouse, teclado, impressora. A gente vê o dev input mouse, né? O pseudo dispositivo, os arquivos que não possuem dispositivo físico. Mas para que eu vou usar um arquivo que não está relacionado a algo físico? Ele tem funções, como por exemplo o devnu. Já viu o devnu em ação? Quando você usa um comando, você pode mostrar o resultado desse comando usando o comando e o enter, né? Como por exemplo wc -l /etc pswd. Ele trouxe aqui, né? Mas o que a gente poderia fazer para melhorar esse comando aqui? É algum comando que você possa usar, ele mostrar só o resultado, não o que está acontecendo durante o comando. Deixa eu ver aqui. grep bash /etc pswd. Tá, se eu jogar isso para /devnu, vamos ver se esse exemplo fica bom. Olha só, olha a diferença. Mostro a saída, certo? Mostra a saída. E aqui não vou mostrar a saída. Agora, olha o comando com o pipe wc-l. Ele fala, ó, você tem, no caso, 2, né? Se eu usar um maior, cadê aqui? Maior /dev nu, ele não mostra nada. Aí vem a pergunta, onde que eu vou usar o /dev /nu? Durante o script, você gostaria que o resultado fosse apenas o resultado final do comando e não o que o comando fez durante ali a execução. Como, por exemplo, mostrar uma lista, filtrar, alguma coisa do tipo. Então, você pode sempre jogar o resultado final para o /devnu. Então, se eu jogo, por exemplo, esse comando inteiro dentro de uma variável, o que eu poderia fazer depois era só usar um echo no nome da variável. E assim eu vou ter o resultado do comando completo, sem precisar mostrar o que o comando está fazendo durante a sua execução. Então, é um exemplo do devnu, né? Outro exemplo na parte de segurança é usar o devhandle. Quando você está criando um certificado, precisa criar dados aleatórios, jogar para algum local, o devhandle seria interessante utilizar. Explorando o /proc. Agora vamos falar um pouquinho do /proc, que ele tem a ver com os dispositivos. Porque dentro do /proc, eu vou ter os processos, que a gente já viu numa outra aula. Vou ter também arquivos informativos. Aí vem a parte do hardware do dispositivo, porque aí você vai encontrar informações da sua máquina e parâmetros alteráveis. Então vamos ver o /proc? Por exemplo, se eu usar o ls no /proc, eu vou encontrar tudo branco, tá? Traço color. Agora sim, vou encontrar arquivos e diretórios. O que está em branco, né, são arquivos. E para a parte de hardware e dispositivos, o CPU Info é um arquivo que você sempre vai usar, porque ele traz informações sobre o seu processador. Devices, dispositivos, DMA. Eu tenho também o Interrupts, que é IRQ. Eu vou também trabalhar com o main-info, que é relacionado à memória. Swaps. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Vamos ver. Acho que no slide, acho que tem uma lista. Aqui, ó. CPU Info, File System, Interrupts, main-info. Módulos, que é a parte de módulos, como que você gerencia um módulo. Que também tem relação com o próprio hardware, né? Porque o módulo ele é um trecho de código que traz informações para o kernel poder manipular o hardware. Então, isso também tem a ver com o dispositivo. Uptime, tempo que o sistema está ligado? Também, né? Porque você pode fazer uma auditoria para olhar quanto tempo aquela máquina está ligada. E o CMD line, que a gente já viu, são aqueles argumentos passados, né? Que é o init ou um outro comando em si. E aí, o que eu faço para visualizar o conteúdo? cat /proc. Vamos fazer isso com alguns? Me acompanhe aí.
cat/proc CPU info, informações do processador, cat/proc main info, informações da memória, cat/proc interrupts, informações sobre IRQ, cat/proc file system, informações sobre sistema de arquivo, cat/proc mounts, dispositivos montados, módulos que você tem no caso. Aí você pode usar também o LSPCI para fazer uma verificação, uma checagem na lista de dispositivos PCI e o USB, que aí traz informações sobre o USB. Tá? Isso aparece aí no outro slide, que está aqui, ó, é o slide 9. LSPCI, LSUSB, LSMode também, para listar os módulos. Então, são comandos que você acaba utilizando. O LSHW, ele não está instalado. Aí eu posso usar o i1 install lshw. Estou na Linux interna. apt-get install lshw. Beleza. Então, o LSHW, ele traz mais informações sobre hardwares em baixo níveis, bem detalhado mesmo. E você pode gerar ainda um HTML e visualizar no browser. Olha que bacana. Vou inclusive fazer um teste aqui, vamos só esperar ele acabar a instalação. Aí se eu estou no web server interno e install. Tá? Deixa eu ver se ele tem instalado já aqui, nem sei. LSHW. HW. Não, também. Então, e install lshw. Esperar aqui a instalação, que acabou, né? Então vamos ver. Demora um pouquinho para ele a primeira vez. LSHW, vamos lá, está gerando a base de informações e depois vai mostrar. Segunda vez que você utilizar, ele é um pouquinho só mais rápido, tá? Como eu falei, ele demorou um pouco. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, posso usar o --HTML maior. Eu jogo aí, por exemplo, /home support, downloads. Eu vou colocar o nome aqui de dispositivos.html. Era assim? Não, era só um traço, desculpe. É isso mesmo. Então ele vai mostrar o resultado final. Vai mostrar o resultado final dentro do arquivo HTML. Como foi o root, né, que usou o comando, vou trocar a permissão para o usuário suporte lá no home support downloads e o nome do arquivo. E aí eu posso, como eu estou na máquina Linux interna, ir até o downloads e abrir o arquivo com o IceWeasel, né, que é um browser. E aí você tem aquele mesmo resultado, olha que bacana, em formato HTML. Tá? Isso, por exemplo, eu posso mandar por e-mail para alguém. É bem interessante o LSHW. Continuando, voltando aqui aos slides. Então, comandos que a gente acaba utilizando, LSPC, LSUSB, LSMode, LSHW, para fazer uma checagem, né, nos dispositivos. Aqui é um exemplo do LSPCI, ele está mostrando, por exemplo, que tem aí dispositivos Intel, né, mostra Ethernet, mostra IDE, mostra VGA. O LSPCI -S, você pode trazer informações com mais detalhes, né? Por exemplo, ele trouxe aí o -S 00.2.03.0-V, que é em modo verbose. Ele mostra, inclusive, o drive que está sendo utilizado, que na verdade no Linux a gente não usa o termo drive, usa o termo módulo que está sendo utilizado, e o tamanho. E o LSUSB, como nós já vimos aqui, ele mostra os dispositivos que estão conectados, uma HD externo, um pendrive que seja, uma máquina, um webcam, você consegue visualizar. E aqui ele traz
com mais opções, né? Ele está vendo, por exemplo, um dispositivo que tem um ID, então ele jogou o nome desse dispositivo e colocou "-v". Isso também a gente consegue ver no LSHW. E o LS Mode, que nós vimos aqui, que é muito importante. Eu não mostrei, não mostrei, pessoal. Só comentei. O LS Mode, ele mostra a listagem de módulos, né? Que comparado com o Windows seria os drives. Do lado esquerdo a lista, a primeira coluna com o nome de cada módulo. Isso que está sendo utilizado agora. Na segunda, o tamanho do módulo. E na terceira, você tem aí a terceira eu estou contando aqui, a quantidade de dependências. Tá? E no caso, o nome das dependências. Se eu usar o ls PCI, ls PCI não tem no web server interno, a gente vai ter que instalar. ls PCI, deixa eu usar um search aqui para ver. ls PCI. Ó, tem o PCI úteis. Então, yum install PCI úteis, que aí você já consegue trabalhar tanto com ls USB e ls PCI. Vamos ver agora. Agora sim. Se eu usar o ls PCI -k, ele consegue trazer aqui o kernel drive in use, olha só, né, que seria o módulo que está sendo utilizado. Tá? Então, bem interessante para você trabalhar. O E1000, que é esse módulo, está carregado agora. ls mode pipe grep E1000. Sim, esse módulo é importante. Vamos ver. O E1000 é da placa de rede. Se você descarregar o módulo, a placa de rede para de funcionar e aí o seu servidor para de fornecer algum serviço. Claro, é importante. Então, é bom você usar também o LSPCI para ver a parte de módulos. Dispositivos de armazenamento. Essa parte é bem interessante. Quando eu trabalho com um disco, esse disco ele vai ter um nome, uma letra, né? Por exemplo, /dev sd, aí tem a letra A, que é o primeiro disco, B, o segundo disco, C, o terceiro disco e assim por diante. Então, /dev sda, sdb, sdc, sdd, e um disco ele pode estar organizado de forma lógica com o que a gente chama de partições, né? SDA1, SDA2, SDA3, SDB1, SDB2 e assim por diante. No cat/proc partition, eu consigo já verificar essas informações relacionadas aos discos. Vamos ver? No web server interno, cat/proc partition, eu identifico que eu tenho o A e o B, e na divisão o A está com duas divisões, SDA1 e SDA2. O B não tem divisão. Ok? Então é uma maneira de trabalhar com o disco. O DMESG também pode ser utilizado. O DMESG ele vai trazer diversas informações referente a hardware. Eu posso usar aqui um pipe grep para trazer outras informações. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo um egrep sda-b. Opa, vamos ver aqui. A-b. Então, são informações sobre os discos A e B. Tá? Cache, enable, tamanho, né? Tem várias informações. E tem o fdisk também. Tá? Eu posso usar, por exemplo, fdisk -L, aí ele mostra tudo. Para me filtrar, /dev sda, só informações do A, sdb, só informações do B. Então, eu consigo identificar, por exemplo, que o A tem 10 GB e o B também, mas o A tem duas divisões, que é o SDA1 e 2, e o B não tem nada. Então, é uma maneira de você fazer uma verificação no seu sistema. E as partições, né, que eu tinha falado, 1, 2, 3, eu tenho aí as partições chamadas primárias, estendidas e lógicas. As partições primárias, no final, no total, eu posso ter só 4.
SDA1, SDA2, SDA3, SDA4. Uma vez que eu passe de 4 partições, o que eu vou fazer? Eu vou estender uma delas para trabalhar com partições lógicas. Então, por exemplo, se eu crio a primeira partição que é a SDA1 e defino que ela é primária, então eu vou ter uma partição primária. SDA2 primária, duas partições primárias. SDA3 primária, na hora que você cria, você escolhe. 3 partições primárias. E esse SDA4 primária? Beleza, vai ter 4 partições primárias. Ah, mas eu quero criar a quinta. Não pode. Não pode criar porque você se limitou a 4. Porque todas elas foram primárias. Então, o que eu devo fazer? A primeira primária, a segunda primária, a terceira primária. Chega na quarta, escolhe que ela é uma partição lógica e não partição primária. O que o sistema vai entender? Que você está estendendo a última partição, que no caso aí seria a partição primária. Ela não vai ser mais uma chamada de última partição. Como ela vai se estender, o que vai acontecer? Você vai ter a partição número 4, que nós chamamos de partição estendida, que não é utilizada, não é gravado dados. Aí você vai ter a partição número 5, que aí ela é considerada a primeira lógica, número 6, a segunda lógica, número 7, a terceira lógica, e assim por diante. Vem a pergunta, para que você precisa de tantas partições? Não era mais fácil só trabalhar com 4? Então, olha o slide 16, que fala sobre diretórios particionáveis. No caso que eu separar, né? Raiz, coloca numa partição, barra boot numa outra, var, tmp, usr, srv, home, opt. Pessoal, faz as contas. 8 partições. Ah, tá. Então aquelas 4 lá não era suficiente, né? Então eu tenho a raiz que fica separada com um tamanho pequeno, barra boot com tamanho pequeno, barra var com tamanho maior, tmp com tamanho, no caso intermediário, o SR com tamanho maior, SRV com tamanho maior, o home e o opt com tamanhos maiores. O home eu separo porque eu vou jogar todas as contas de usuário no barra home. E se eu quiser, por exemplo, trabalhar com cota de disco, para determinar quanto cada usuário pode gravar, eu preciso da partição separada. Então, se não tiver separado, não tem conversa na cota de disco. O barra var, por uma questão de segurança, ele trabalha aí com dados variáveis, como um log, um e-mail, um banco de dados. E na parte de log, se você sofrer um tipo de ataque, faz duplicação de logs, caso a partição fique cheia, você não acaba comprometendo todo o sistema. Se você estivesse com o barra var em uma partição junto com todo o resto, eu poderia parar o sistema, porque aí ele enche todo o disco. Barra boot, um tamanho menor, porque você vai colocar o kernel. TMP, arquivos temporários, você separa também. O SRV, aquelas aplicações gráficas. O SR, desculpe. O SR, aplicações gráficas. O SRV não precisa ser um tamanho muito grande para você compartilhar arquivos da internet, como o FTP, como, por exemplo, um site. OPT, você instala aqueles programas que são fora do padrão da distribuição, tá? Como, por exemplo, aí, um programa da Receita, alguma coisa do tipo. Bem, diretórios que eu não particiono. etc, que é a configuração, quando você instala um pacote, você gera essa configuração. lib é a mesma coisa, vai gerar as bibliotecas. bin, sbin, os binários. dev, que são dispositivos, eles são criados durante o boot. O sys também, e o proc é virtual. Ok? Então, nós temos aí essa divisão. Como que eu trabalho com partições? Nós vamos criar 3, certo? Uma com 5, outra com 4,5, outra com 500. Uma vai servir para o barra backup, outra para o SRV, outra para swap. Vamos fazer? Para criar as partições, eu posso usar o fdisk ou cfdisk. O cfdisk é mais amigável. O fdisk não é difícil de utilizar, mas a gente pode fazer um teste aqui com a primeira 5 GB. Vamos lá. Web server interno? Web server interno. Então, vamos começar. fdisk /dev sdb.
Quando você entra, ele já fala, ó, aperta o M aí para poder te ajudar. Aí ele fala, você pode criar, pode adicionar, pode printar informações, né, como o M que a gente acabou de ver. A letra P é interessante que ele mostra se você tem alguma partição pronta, não tem nada. Como eu quero criar uma nova, eu vou usar o N de add new partition. Ela vai ser primária, então a letra P já está, na verdade, default, Enter. Ela vai ser a primeira, Enter. O cilindro no primeiro setor, Enter. E o tamanho, aí sim, mais 5 GB. Faltou só o 5, né? 5 GB. Apertando o P, ele mostra que eu tenho uma nova partição. Como é a primeira do disco, SDB1. Tá? É um disco que está aí, mas não tem partição. Para gravar, na lista lá, vamos ver o que tinha na lista. Para gravar, eu tenho o W. O que ele sai sem gravar, o W write. Lembra do que a gente usou fdisk -l barra dev sdb que não tinha nada? Opa, agora tem uma. Certo? De 5 GB. Eu vou criar a segunda com 4.5 e a terceira com 500. Só que agora eu vou usar o cfdisk, que é mais amigável, e vou apontar para o barra dev sdb. Ó, ele fala que você já tem uma criada. Então, vamos criar uma nova. Para criar uma nova, como que eu faço? Seta para cima e para baixo, para escolher onde você vai trabalhar. No caso, eu vou selecionar o espaço livre. E seta para a direita e para a esquerda, para escolher aqui a tarefa. No caso, o que você quer fazer? Ah, eu quero criar uma nova. Então, eu vou no Nova, Enter. Ela vai ser primária? Sim, Enter. Qual o tamanho? Aí você digita. O tamanho aqui eu vou digitar assim, ó, 4.500. Enter, vai ficar no início, Enter. Pronto, está criada. Como que eu queria de 500? Vou no espaço livre, nova, Enter, vai ser primária, 500, Enter, início, Enter, tá bom. Como que eu faço para gravar? Posso ficar posicionado em qualquer uma delas, tá? Vou usar a seta até o gravar e digitar Yes. Pronto. Agora para sair, sair. E aí ele fala o seguinte, ó. A tabela de partição foi alterada, só que ela só será relida no próximo boot. Ah, vou ter que reiniciar a máquina, vou perder muito tempo. Então, para isso, eu vou instalar o parted, que é um comando que quando você trabalha com ele, na verdade o comando é partprobe, né? E o pacote é part. Então, o partprobe, que é o comando, né? Ele faz a releitura da tabela de particionamento sem precisar reiniciar a máquina. Vamos ver? E um install parted é -y, para ele não ficar perguntando, né? Poxa, é muita coisa, né? Que ele vai ter que instalar. Mas vamos lá, são 28 pacotes, tá até que indo rápido. Certo? Ok. E no Debian, apt-get install, né? Parted, mesma coisa. E agora ele está fazendo a instalação, ele está fazendo só o download, né? Muito bem. Feito isso, eu vou trabalhar com um novo disco com 3 partições. O particionamento quer dizer só a divisão, mas gravar os dados ainda não é possível. A gente vai ver como faz isso daqui a pouco. Então vamos lá, partprobe. Deixa eu ver o negócio. blkid. Olha só, pessoal. blkid, não era isso que eu queria. cat/proc partitions. Também não. Bem, vamos usar o partprobe /dev sdb. Beleza. fdisk -l. E aí ele fala que o /dev sdb está pronto para a gente utilizar. Olha só. Tudo partição do tipo Linux. Continuando, voltando aqui ao slide, ele pede para usar o cat no /proc partition. Era isso mesmo. Estava usando o comando aqui, né? Ah, tá. Só para mostrar que tem as partições. Agora um detalhe. Tem um comando que é o blkid que ele vai mostrar as partições com os file system. Você pode perceber que o /dev sdb ele não aparece, porque ele não tem o file system.
Quando você aplica um file system, você cria toda uma estrutura ali na partição para receber os dados. Pode ser file system FAT, NTFS, pode ser XT2, XT3, XT4, RazorFS, entre outros, XFS. Então, para trabalhar com sistema de arquivo, eu uso o comando mkfs, ponto, e aperto o Tab. Vamos ver aqui? mkfs, quer dizer, make file system, construa um sistema de arquivo, ponto, e aperto o Tab 2 vezes. Olha as opções que ele te traz aí. Ó. Ah, tá. Então eu posso criar um BTRFS, um CRANFS, um XT2, XT3, XT4, Minix e XFS. Cadê o NTFS? Cadê o XFS? Né? Cadê o RazorFS? Então, você tem que instalar pacotes para ter acesso a esses outros sistemas de arquivo. Por exemplo, Yum Search Progs. Yum Search Progs. Então, por exemplo, XFS Progs. Utilitários para gerenciar sistema de arquivos XFS. Então, se eu instalar ele, eu vou poder trabalhar com o XFS. Vamos ver aqui. É rápido isso. Tá. O que mudou? mkfs.tab. Opa. Olha quem apareceu aqui. Ah, tá. E o RazorFS? Mesma coisa. Venho aqui, RazorFS Progs. Não? RazorFS Progs. Pode ser que tenha um traço. Vamos ver. Razer. Não, nesse caso aqui ele não tem. Vamos ver na máquina Linux interna. apt-get install Razer FS Progs. Certo? mkfs. Opa, apareceu aqui, ó. Esse, inclusive, tem o NTFS. Esse, eu acho que tem, porque a gente viu lá na lista. NTFS Progs. Ah, esse tem. Esse vai ter aí o NTFS Progs. E aí, ao utilizar o mkfs.tab, eu vou encontrar ele aqui, ó. Certo? Então, é o comando. Como que eu posso aplicar o sistema de arquivo? Eu uso um desses comandos e aponto para o dispositivo. Tá? Então, no caso aqui... primeiro ele vai explicar e depois a gente vai usar o comando. O SDB1, SDB2 vai trabalhar com XT2 e com XT3. Tá? Mas antes vamos aqui falar um pouco da teoria. O file system ele seria uma maneira de você criar uma estrutura lógica acima daquelas trilhas e setores da partição e organizar a estrutura para receber arquivos, diretórios e subdiretórios. Tipos de file system, acabei falando alguns aqui, né? Por exemplo, o XT2, um dos primeiros file system. Tem o 3 e 4, que é uma evolução com técnica Journal. A técnica Journal, ela funciona assim. Você vai gravar uma informação na partição, vai gravar um dado. E quando você grava esse dado, como ele usa um sistema de arquivo com Journal, ele faz um mapa, ele faz uma foto daquele arquivo antes de você gravar. E para que eu preciso disso? Para você fazer uma recuperação em caso de desastre. Tá? Então, o Journal serve assim. O XFS também tem Journal, só que ele tem aí um detalhe diferente dos outros, que para grandes arquivos ele trabalha com mais performance. Tá? Por exemplo, para banco de dados, objetos grandes. O ISO é aquele padrão de apenas leitura para um CD-ROM. O VFAT, que a gente já conhece lá do Windows, né? Que é o FAT32, o swap, que você usa aí como sistema de troca, né? Ele é utilizado como um sistema de arquivo e auxilia quando eu estou trabalhando com muitos programas, ao mesmo tempo eu tenho pouca memória. Para aplicar o sistema de arquivo, eu vou usar o ext2 no /dev sdb e o ext3 no /dev sdb2.
SDB1 e SDB2. Antes, lembra do BLK-ID? BLK-ID não tem o /dev SDB, né? Então, se você usar o mkfs.xt2 /dev SDB1 mkfs.xt3 /dev SDB2, ao usar o BLK-ID, olha quem apareceu para nós. Tcharam! Então, quer dizer que ele só vai aparecer na lista se ele tiver um file system. Com o file system, na partição, eu já posso gravar os dados? Pode. Então, olha o passo a passo que a gente teve. Um disco sem partição. Fomos lá e particionamos. Ok. As partições sem file system. Fomos lá e aplicamos o sistema de arquivo. Ok. E para gravar os dados? Eu preciso do ponto de montagem, que é um assunto que já já a gente vai tratar. Bem, o ponto de montagem. Eu vou seguir aquela tabela. Onde que ela estava mesmo? Aqui, ó, slide 17. Eu vou montar, pessoal, é deixar disponível aquela partição para você gravar dados, para acessar os dados, né? Eu vou montar em /backup, a primeira, a segunda em SRV e a terceira em swap. O swap eu não preciso criar o ponto de montagem. Swap é swap, tá? Eu só ativo ele. Agora, a montagem você precisa fazer, precisa criar o diretório em dispositivos, como por exemplo, /backup. Eu tenho isso? Não sei se eu tenho /backup. /backup. Eu não tenho, então vou lá, mkdir backup. Muito bem. Outra coisa, SRV. SRV, eu acredito que eu tenho SRV, certo? Muito bem. Se eu usar o comando df-th, eu posso perceber que nem o SRV e o backup estão montados, certo? E aí vamos ver o comando lá do slide 21. Ele fala para você criar o backup, montar o dispositivo SDB1 no /backup e montar o dispositivo, a gente chama de dispositivo, né? /dev SDB2 no SRV. Vamos ver? Mount /dev SDB1 em /backup. Mount /dev SDB2 em /SRV. Como que eu sei que está montado? Se eu usar só o comando df-h, ele mostra que está montado, mas não mostra o sistema de arquivo. O T em maiúsculo H, ele vai falar, ó, /dev SDB1, ele está montado no /backup. Né? Ele tem um sistema ext2, esse é o tamanho dele, isso é quanto ele está usando, quanto tem disponível, a porcentagem de utilização. E aqui eu tenho o SDB2, olha que bacana. Tá? Então é uma maneira de você trabalhar. E o que, que tem lá no /backup e o SRV? Vamos ver? No /backup tem um lost mais found. E no SRV também. Ok? Continuando. Aqui tem uma dica que um outro comando que você pode usar é o mk-e2fs. Vamos ver aqui, o próximo slide é o 22. A ideia é que você utilize as partições. Por exemplo, eu criei uma partição para trabalhar com backup. Então, vamos fazer um backup. Como que eu faço o backup? cp-a, um diretório que você quer fazer o backup, espaço para onde você vai fazer o backup. Então, vamos fazer esse teste aí. /etc /backup. Ok. Do -sh /etc do -sh /backup etc. Deu para ver lá? Tá? Tem um pouco a mais de arquivos. Listar o conteúdo do backup. ls /backup. Tem lá um etc. Né? Ver o tamanho dele. /backup. 21 megas. E usar o df-th. Tá, ele continua ainda ocupando 1%, né? Que é 21 megas, nem fez nenhuma diferença. Como é que eu desmonto o /backup? O mount /backup. Ok. Ou, no caso aí, eu posso desmontar usando o nome do dispositivo.
e não o ponto de montagem. Nesse caso aí, como o barra backup era o SDB1, ele está desmontado. Falta desmontar o barra SDB2. Usando o comando mount df-th, olha só, eles não estão montados. E se eu montar de novo barra backup, o arquivo ainda vai estar lá? Sim. É que agora eu não tenho o acesso porque o ponto de montagem não está disponível, não está pronto. Uma outra coisa que a gente vai falar também aqui na nossa aula é sobre apelidos, sobre identificações universais de um dispositivo. Essa ideia de você usar o barra dev, SDB, SDA, às vezes acaba confundindo. Eu posso, por exemplo, colocar um apelido, como por exemplo, dados, backup, arquivos, né? Dessa maneira, eu consigo chegar até aquele dispositivo sem ficar decorando se ele é o barra dev sdb alguma coisa ou sdc, tá? Então, olha que bacana o slide 23. Para facilitar o gerenciamento das partições, podemos criar apelidos, que são chamados de labels, de rótulos, ou gerenciar através do seu número de identificação, ao invés do device, que é esse barra dev alguma coisa. Essa prática é muito importante, principalmente quando temos servidores com vários HDs com possibilidade de troca a quente. Vou dar um exemplo bem bacana para vocês. Imagina a seguinte situação. Você tem um servidor com 4 discos. Tá? E esses 4 discos você pode tirar e colocar eles sem desligar o servidor. Tá? Você vai lá, tirou o disco, colocou o disco, tirou o disco, colocou o disco. Beleza. Como que você vai fazer uma referência desses discos para a montagem? Barra dev, SDA, SDB, SDC, SDD. Só que aí, quando você tirar aquele disco, né, por exemplo, o SDD, você vai ter só, no caso, 3. Se você colocar mais 2, você vai ter o D e o E. E a informação vai ficar confusa. Né? É igual você fazer troca de cabo. Que tal você usar uma identificação única? Que cada um tem o seu, então você pode colocar, pode retirar e colocar esses discos quando bem entender, sem o sistema ficar confuso. Quem é o SDA, quem é o SDB, agora aquele SDC. Então, para isso, eu preciso das informações. Olha como funciona essa coleta. blkid, um comando que a gente já viu. Então, ele traz informações, por exemplo, do UUID. Tá? Então, essa informação ela é única, cada um tem a sua. Você pode ver que não se repete. Tá? Então, posso colocar o disco na posição 1, na posição 3, na posição 5. Não importa. Ele sempre vai ter sempre essa identificação. Se você mudar ele da posição 2 para o 3, ele não vai ser mais o SDB2, vai ser o SDB3. Se você mudar o do 3 para o 5, ele não vai ser mais o 3, vai ser o 5. Com a identificação única, não importa onde ele está conectado. Ou o pessoal gosta de usar o termo espetado. Não uso. Né? Você vai espetar HD. Né? O pessoal usa o termo espetado. Eu, no caso, eu gosto de falar conectado. Então, quando você vai conectar, né, o disco, ele vai mudar a ordem, mas a identificação vai ser única. Então, a ideia é sempre trabalhar com a identificação. Aqui são outros comandos, como, por exemplo, o ls -l dev disk by UID. Disk by UID. Olha só. Eu prefiro assim, né? Sem o blkid é mais fácil. Tem também o tan2fs -l barra dev sdb1. E aí você pode usar um pipe grep UID. É uma ideia, né, de usar também. Que tem um name também, né? O egrep-i. Vamos ver. egrep-i, name e UID. O name dele, que é o apelido, está sem nenhum. Tá? Então, quando eu fizer uma referência ao barra dev sdb1, é barra dev sdb1. Não tem conversa, não tem nome, não tem apelido. A identificação única já tem, né? Isso aí não tem como, todos têm. Ok.
E aí, pessoal, no slide 24, ele fala para você criar apelidos. Por exemplo, eu quero criar um apelido de nome backup para o barra dev sdb1. Agora ele não tem nenhum, né? Então, como que eu faço? Eu uso o comando, ele é bem parecido aqui o começo, né? Só que na flag eu vou usar assim, ó, "-l", o apelido e o dispositivo. O L detalhe maiúsculo, né? Quando eu usar o comando novamente, eu vou ver que agora ele tem um nome, ó, antes do comando de apelido, depois do comando. Legal. Então agora, esquece barra dev sdb1, é backup. Backup. O nome dele é backup. Tá, vou fazer também com o barra dev sdb2. Coloco aqui o 2, só que o nome dele vai ser dados. E uso o comando no barra dev sdb2, tá? Então agora eu tenho o 1 e o 2. Cada um tem o seu apelido e sua identificação. Beleza. O que eu vou fazer com essas informações? Jogar no boot. Toda vez que você ligar a máquina, tem um arquivo que ele é lido, ele é chamado de fstab, tá? A tabela de file system. Esse arquivo ele é composto por 6 colunas, indo da esquerda para a direita. Na primeira coluna você identifica o dispositivo ou o apelido ou a identificação única. Agora você está entendendo por que a gente antes viu aquelas duas maneiras. Porque o dispositivo é dispositivo, sempre a gente utiliza. Barra dev, SDA, SDB. Depois, na segunda coluna, você encontra o ponto de montagem. Que aí pode ser o barra backup, o barra srv, barra files, vai depender com onde você está montando. Terceira coluna, ext2, ext3, ext4, é o file system, tá? O sistema de arquivo. Quarta coluna, opções de montagem, né? Que aí o default que aparece ali quer dizer que ele tem permissão de leitura escrita, execução, é montado automaticamente. 0 e 0, a quinta coluna, aquele 0 ali, ele aceita dois valores, que é o 0 e o 1. Se você tem um sistema de backup para fazer dump, o 0 é desativado e 1 ativado. Você vai perceber que sempre na quinta coluna é 0. Porque aí, essa parte do backup, você vê depois, né? Por padrão, eu não tenho já, instalei a máquina, já tem um sistema de backup, né? Então, é sempre 0. Na sexta coluna é um pouquinho mais complicado, porque assim, você vai ter o 0, o 1 e o 2. O 0 para desativar. Desativar o quê? Checagem de disco. Se por acaso eu estou usando agora a minha máquina e desligo tudo, tive uma queda, né? Uma interrupção do sistema. Ao reiniciar a máquina, ele vai passar um comando chamado fsck, né? Que é uma checagem de file system. Ah, ele passa automático? Então, ele vai passar se na última coluna você tiver o número 1 ou o número 2. Se estiver com 0, ele não passa. Simplesmente liga a máquina e vai embora. E se tiver o número 1? O número 1, no caso aí, ele é usado, vamos ver aqui, ó. Acho que é melhor mostrar, né? Cadê aqui? Ó, o número 1, ele é usado só para raiz. O número 2 é usado para outras partições. Tá? Então, por exemplo, se eu listar a raiz, eu tenho backup, boot, home, media, opt, OSR, né, que eu posso montar. Então, o número 2 quer dizer que ele está ativado. Tá? Então, por exemplo, o nosso boot está ativado e está com uma identificação, no caso aí, de identificação única. Se eu deixar 0 aqui no boot e der um problema, ele não verifica o barra boot. Eu posso colocar 2 aqui? Não, porque ele é raiz. Eu posso colocar 0 e 1. Aqui eu posso colocar 0 e 2, porque não é raiz. É uma outra partição. É um outro diretório, na verdade. Continuando, o fstab, quando se liga a máquina, ele é lido e é feita a montagem. Com aquelas informações que nós montamos agora há pouco, eu vou trabalhar com o fstab. De que maneira? Primeiro, preciso identificar as informações do SDB1 para jogar por fstab. Como que eu faço isso?
blk-id, pipe grep, sdb1. Beleza. Eu vou jogar tudo isso para o fstab, então eu vou filtrar com o awk, o print3. No caso aqui, cadê? Opa. Vou filtrar. Ah, tá. É a terceira coluna, tá certo. Então, print cifrão 3. Vamos filtrar essa terceira coluna. Ah, mas ainda não está legal. Quero fazer aqui o seguinte. Quero usar um sed. Para fazer uma alteração no comando, no resultado. Então, pipe sed. Eu vou fazer assim, ó. Sed -e. Beleza. S / o sinal de aspas duplas /G. Com esse comando, eu removo, né, esse filtro, no caso, aspas duplas. A pergunta para que você está fazendo isso? Então, esse é o resultado, né? Olha o conteúdo do fstab. Tá vendo que ele não tem aspas duplas? Ah, tá. É só seguir o modelo aqui. Legal. O que você vai fazer com essa informação? Eu vou jogar para o final do fstab. Tá? Então, vamos lá. Vou jogar para o final, com maior, /etc, fstab. Depois eu vou abrir o fstab e vou continuar aqui a alteração do arquivo. Vou até pular uma linha aqui. Espaço, ele vai ser montado no /backup. Ele vai trabalhar com ext2, default 0 e 0. Eu não lembro se é assim. É esse mesmo. Aí depois nós temos essa linha aqui, ó, que é o label dados, né? Com srv ext3 default 00. Aqui eu posso fazer até um copiar e colar. Como você trabalha com apelido, você digita assim, ó, label igual apelido. Tá? Aí aperto o tab aqui para organizar, né? E ele vai ser montado no dados, só que o sistema de arquivo dele é 3. Default 00. Posso usar um tab aqui? Pode, não tem problema. Tá? Para organizar. Aqui é a mesma coisa. Muito junto, né? Muito junto. Olha aqui. Aí você vai organizando, aí vai, né, deixando o conteúdo não tão bagunçado. Bem, vamos gravar. Como que eu sei que isso funcionou? É só reiniciar a máquina? Não. Você vai usar o Mount-A para ver se ele montou. Mount-A ele monta tudo que está configurado lá no fstab. O /dados não existe. Tá vendo? Já teve um erro. É porque aqui eu comi bola, não é /dados, é srv. Então vou voltar lá. Olha se eu reiniciar essa máquina. Tá vendo? Foi de propósito daí? Não. Aconteceu agora mesmo. srv. Tá. Vamos ver agora, Mount-A. Agora sim, ó, df-th, posso reiniciar a máquina, eu sei que eu não vou ter mais problemas, tá? E o cat tcmtab para mostrar o que está montado nesse momento. Olha lá, está montado nesse momento. Perguntas da LPI. Você quer ver todos os dispositivos montados atualmente no sistema. Qual comando você utiliza? Coloque apenas o nome do comando. O arquivo etc alguma coisa mostra a lista de dispositivos montados. Mount ou df para você ver o que está acontecendo no momento. E o mtab mostra os dispositivos montados. Alguma coisa /dev-sda irá criar uma área swap. Qual comando irá desativar a área swap em dispositivo? Coloque apenas o nome. mkswap espaço /dev-sda
3 cria área. Swap off é o comando que desativa. Muito bem, então essa foi a primeira parte, né, do manipulando o hard dispositivo. Vamos agora iniciar a parte 2.